Olá, pessoal. Eu sou a Márcia, sou psicóloga e trabalho aqui no Lar de Maria, na unidade Vila Luzita. Meu nome é Aline, eu sou assistente social e trabalho na unidade Vila Luzita. Pessoal, nós viemos hoje estamos aqui para estar conversando com vocês sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E a Aline vai passar um pouquinho sobre essa data. Essa data é para sensibilizar, mobilizar e informar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, para garantir que eles tenham o seu direito protegido. Então, o dia 18 de maio ficou marcado como o dia dessa mobilização, né? Então, o abuso sexual, ele é um problema social, é considerado um problema social. E não só temos esse problema no Brasil, mas como já foi visto em outros casos, ele está presente no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil, essa lei, a Lei 12.015 de 2009, ela integra o Código Penal, que protege as vítimas nos casos de chamados crimes contra a dignidade sexual. Apesar da existência dessa legislação e dos órgãos protetores, parte das vítimas de abuso sexual apresenta resistência em denunciar os agressores, né? Então, antes de eu até seguir em relação a isso, eu preciso falar para vocês que o abuso sexual, ele abrange vários tipos de agressões sexuais, né? Como o aliciamento e a exploração sexual, o assédio sexual e o estupro. Então, o abuso é um termo que ele é muito usado, né, de forma ampla, para a gente estar categorizando os atos de violação sexual em que não tem consentimento da vítima, né? Faz parte desse tipo de violência qualquer prática de teor sexual que seja forçada, né, como a tentativa de estupro, as carícias indesejadas e o sexo oral forçado também. Então, assim, dentre os principais motivos, né, de omissão e as pessoas se calarem em relação à denúncia, é porque muitas vezes as pessoas estão com medo, né, não só por ser julgada pela sociedade, mas também de sofrer algum tipo de represália do agressor, né, principalmente quando esse agressor é uma figura de poder. Ou então considerado uma figura de uma pessoa de confiança, porque grande parte desses casos de abuso sexual, pasmem vocês, mas eles acontecem dentro da família, né? Com pessoas da família, pessoas que têm contato com a criança e que conhecem a criança. Então, segundo os dados do Ministério da Saúde, a maior parte das vítimas de estupro é constituída de crianças e adolescentes. Então, a estatística gira em torno de 70%, né, desses casos que são denunciados. Os agressores mais recorrentes, né, como eu falei, são os membros da própria família e pessoas do convívio, né. Então, acho que é importante a gente estar falando também o que é considerado estupro, né. Então, o estupro é o tipo mais grave de abuso sexual, né? Então, segundo a legislação brasileira, o estupro vai além da penetração, que é essa conjunção carnal, mas é uma forma de constrangimento e com certeza, na grande maioria dos casos, não tem, né? Porque a partir do momento que você impele uma pessoa para uma atitude como essa, você não tem o consentimento dela, né? Então, isso envolve o sexo oral, a masturbação, os toques íntimos, a introdução forçada de objetos, por exemplo, né? Tudo isso também se enquadra nessa categoria de violência sexual. O estupro, ele é caracterizado pelo uso da violência física ou psicológica, no qual o agressor ameaça a vítima para satisfazer o seu prazer. Então, nesses casos, sempre quando a gente chega na questão do estupro, né, da questão do abuso sexual, a vítima, a criança ou adolescente, ou até mesmo uma outra pessoa adulta, o que acontece? Ela é forçada, né? Então, isso significa assim, que ela já sofreu outros tipos de violência até chegar nessa,
né? Então, ela sofreu a violência psicológica por ter sido coagida, né? Até mesmo o fato, isso acontece muito no caso de crianças e adolescentes, em que é solicitado o segredo. Então, para que a criança não comente nada com o adulto sobre o que aconteceu com ela. Então, isso também é um tipo de violência, que é a violência psicológica. Muitas vezes também vem através dos castigos físicos, né? Então, quando a gente chega no estupro, nesse tipo de violência, a criança e o adolescente eles já passaram por outros tipos, né, de violência. E a principal também é que essa criança e adolescente foi negligenciado, né? Então, houve uma negligência, eles ficaram sem serem cuidados, né? Então, chegou nesse ponto. O estupro de vulnerável seria assim, quando a vítima tem menos de 14 anos ou maior de 14 anos, tendo incapacidade de se defender, tá? Seria vítimas de deficiência mental e física. Isso. E em alguns casos também pessoas que estão incapazes, né? Acho que como a Aline colocou, pessoas que estão incapazes de se defender. Então, pela lei, a pena para o estupro de vulnerável vai de 8 a 15 anos de prisão, né? Há o agravamento de pena se houver lesão corporal grave, que vai de 10 anos a 20 anos de reclusão, ou se resultar em morte da vítima, que varia entre 12 e 30 anos, né? O estupro é quando a vítima tem mais de 14 anos. Como nós falamos antes, né, são os casos em que há constrangimento da vítima e o uso de força física e violência psicológica para conseguir qualquer vantagem sexual. Então, a lei também prevê, né, a pena de 6 a 10 anos de prisão para quem pratica o estupro. Quando a vítima é menor de 18 anos, a punição pode ser de 8 a 12 anos de reclusão. Se houver morte, a pena aplicada é de 12 a 30 anos no regime fechado, né? Agora, um dos pontos também, né, que a gente precisa estar atento enquanto sociedade e denunciar para que isso não ocorra é o aliciamento e a exploração sexual, né? Então, o aliciamento é quando uma pessoa utiliza da sua posição social para praticar abusos, né? Ela consegue isso ganhando a confiança da vítima, né? E quando o aliciamento tem como objetivo o ganho financeiro desse agressor, mesmo que ele não se relacione sexualmente com a vítima, há o crime de exploração sexual. Então, assim, essa criança e esse adolescente está sendo usado, né, como um meio, um recurso para que esse agressor ganhe dinheiro, né? Então, isso é considerado também um tipo de prostituição, porque você está facilitando esse meio para que a prostituição aconteça, né? Então, o fato também de exigir favores sexuais da vítima para a sua própria sobrevivência, ou, como ainda ocorre em várias regiões do país, né, infelizmente, abusar sexualmente de crianças e adolescentes em troca de benefícios financeiros para a família da pessoa agredida, mesmo com o consentimento dos pais. Isso é considerado uma prática de exploração sexual, né? Então, para nós brasileiros que sabemos da nossa condição e sabemos que isso é uma verdade. Infelizmente, principalmente em regiões litorâneas, né? É muito fácil encontrar esse tipo de exploração. As pessoas se aproveitam da condição financeira da família, né, a condição de vulnerabilidade para estar explorando as crianças. Outro caso que é considerado um abuso sexual seria o assédio, tá? O assédio não tem contato físico, tá? Seria palavras constrangedoras, tentativas de toque, avanços sem permissões de outra pessoa, tá? Constrangimento e brincadeiras de teor sexual, observação sobre as partes do corpo da vítima, pressão psicológica. E vale lembrar que o constrangimento é algo presente nos abusos de todos os tipos, né? Muitos chefes intimidam suas funcionárias, né?
Existe também ofertas de benefícios em troca de sexo, igual foi falado agora da prostituição, exploração. Então, o assédio, ele envolve todo esses assuntos, né? Esse tipo de abuso, né? Que é considerado abuso sexual, né? Então, nem necessariamente precisa ter um avanço físico, né? Então, seria brincadeiras, palavras constrangedoras e tentativas de toque. E mais para complementar isso que a Aline trouxe em relação ao assédio em situações, assédio sexual em situações de trabalho, geralmente esse agressor ele tem um cargo superior ao das vítimas, né? Então, infelizmente, através da cultura machista da nossa sociedade, faz com que isso se perpetue, né? Na figura de troca de favores, e é visto como algo normal. Então, isso também é um fator de impedimento que acaba dificultando as denúncias, né, das pessoas assediadas, porque elas sentem medo, né? A gente gostaria de falar também sobre a importunação sexual, né? É a prática que consiste em qualquer ato que cause prazer sexual ao agressor e resulte no constrangimento da vítima. Como a gente já ouviu falar muito, né, de mulheres que sofrem assédio em transporte público, né? Alguns homens acabam tendo ejaculação em mulheres dentro do transporte, né? Isso seria uma importunação sexual, né? O crime era configurado como a contravenção penal e resultava apenas em multa para o agressor. Com a nova tipificação, a pena pode ir de 1 ano a 5 anos de prisão. Sim, e o que nós consideramos, né? Eu acho que o que a gente tem que aproveitar dessa data de 18 de maio, né? Que é considerado o Dia Nacional de Combate, né, ao abuso e à exploração sexual, é você entender sobre a nossa importância enquanto cidadãos, né? E lutar para que isso não aconteça mais. De que forma? A gente só pode fazer valer as leis a partir do momento que nós denunciamos. E, infelizmente, é uma parcela muito pequena de pessoas que se encorajam e levam essa questão adiante, né? Então, o conhecimento, né, desses crimes, eles chegam ao conhecimento dos órgãos responsáveis para investigar esses crimes, né? Então, a gente precisa estar consciente sobre essa necessidade de denunciar esses casos, que é fundamental para que os agressores sejam punidos, né? É importante sempre lembrar que a culpa nunca será da vítima, né? Independente do cenário que aconteça essa agressão sexual. Culpar a pessoa que foi assediada em seu trabalho ou estuprada por alguém só aumenta o sofrimento e não ajuda na diminuição dos crimes contra a dignidade, né? E assim, e o que é importante ressaltar, como também foi passado no vídeo, né, da Karine e da Adriana, é importante que os pais conheçam os seus filhos e saibam identificar qualquer mudança de comportamento, né, qualquer uma, desde aversão a determinado adulto ou aversão em determinado lugar que a criança já não quer mais frequentar. Então, tudo isso são indícios, né, que nós pais temos que estar atentos em relação a isso. E sempre ouvir a história da criança, né? Dar valor para o que a criança está falando, porque o que ela está falando é uma verdade, né? Então, para a denúncia também, eu acho que é importante vocês saberem, o Disque Denúncia, que é o Disque 100, ele está ligado à Secretaria de Direitos Humanos. Então, esse crime ele vai ser investigado a partir do momento que tiver essa denúncia. Para isso, gente, pode ser feito de forma anônima, você não precisa dar os seus dados, mas é importante, quanto mais informações você tiver sobre o caso, é melhor, né? Se você souber o endereço completo, se você souber o nome da criança, se você souber o nome da mãe, tudo isso é importante na hora de fazer essa denúncia, tá bom? Vale ressaltar que a ligação é gratuita, tá?
Então, a gente pede, né, que vocês não se calem, né, e que vocês denunciem. Então é isso. Por ser um problema social, né, o abuso sexual, eu acho que faz parte de cada um de nós estarmos atentos em relação a esse crime, né, e, e lutar contra isso, né. Então acho que a nossa forma de luta é essa informação, é saber o que é, né. E eu espero, eu aqui com a Aline, a gente espera que vocês tenham entendido um pouquinho do que a gente quis passar, né? Acho que tem muito mais coisas para ser visto sobre esse tema, mas para esse momento é o que a gente pode oferecer de informação, tá bom? Caso precisem de alguma ajuda, além do Disque 100 também, um outro órgão importante para vocês estarem buscando é o Conselho Tutelar, né? Então o Conselho vai conseguir apoiar, né, essa família, essa vítima, para a situação que estiver acontecendo. E nós aqui do Lar de Maria, caso vocês tenham necessidade de conversar a esse respeito, pode procurar o Departamento de Serviço Social e Psicologia da unidade 1 Matriz ou a unidade que estamos aqui, que é a unidade 3 Vila Luzita. Sim, estamos disponíveis para orientação, atendimento, né? E vocês estão abertos a procurar a gente para se precisar de atendimento, se precisar de acolhimento, a gente está aqui e vai orientar vocês. Não tenha medo e denuncie. É isso. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.